Since I'm only going to be able to speak one time, I'm going to preach on impartation, transferência de unção nesta noite. Como eu só vou pregar nessa igreja uma vez, então eu quero pregar sobre transferência de unção. More than anything else, this is the call of God on my life. Mais do que tudo, esse é o chamado principal de Deus na minha vida. When one of the great leaders of the American church first met me, I was pastor of a small Baptist church. Grande líder americano uma vez me conheceu, eu era pastor de uma igrejinha batista pequena. A little over 31 years ago. Faz uns 31 anos atrás isso. And he heard the audible voice of God say, E ele ouviu a voz audível de Deus falando. one day I'm going to take, it was myself, I'm going to take that guy, send him around the world to lay hands on people to pray for the baptism of the Spirit and the stirring up of gifts. Ele ouviu Deus dizendo para ele assim, dia eu vou levar esse cara para viajar ao redor do mundo, liberando unção e para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. So when I only have one chance to preach at a church, I usually almost always preach on impartation, to be faithful to that word of God. E quando eu só tenho a chance de pregar uma noite em uma igreja, eu, para ser fiel àquela palavra que foi liberada, eu sempre prego sobre transferência de unção. If we had many nights, I would teach on, we would pray for healing. Se eu fosse voltar aqui outras noites, eu ensinaria como orar para a cura. And in one night do impartation. E na outra noite eu faria transferência de unção. But we only had the one night. Mas eu só vou estar aqui hoje à noite. So we're going to go for Então eu vou ensinar transferência de sobre unção. transference of anointing. In Matthew chapter 11 and verse 12, Em Mateus 11, versículo 12, it says, from the days of John the Baptist unto now, the kingdom of God has been advancing forcefully, and forceful men lay hold of it. diz que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus tem sofrido violência e o violento toma pela força. I believe that God knows that there's some forceful people here tonight. Eu creio que Deus sabe aqueles que são violentos aqui, que querem tomar o reino pela força. You want more Aquele que quer mais de Deus. of God. Mais de Deus. Just as you sang, you really do want more of Nós God. estávamos cantando aqui nessa canção agora. Quantos querem mais de Deus? And God wants more of E you. Deus quer mais de você. I know a prophet, an old prophet in the United States used to say this, and it would bother me every time he said it. Tinha profeta nos Estados Unidos que falava algo que sempre me incomodava. You have as much of God as you want. Ele dizia, você tem tanto de Deus quanto você quiser. And I say, oh, no, I want more. E eu dizia, não, eu quero mais de Deus. But I understand that it's not so much us wanting more of God as much as we're willing to give more of ourselves to God. Mas eu aprendi que não é somente o quanto você quer de Deus, mas o quanto você dá de você para Deus. In 2 Chronicles chapter 16 and verse 9, Segunda Crônicas 16, versículo 9. it says, in one English version, it says, the eyes of God roam to and fro across the earth, Uma versão da Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por sobre a terra, looking for someone through whom he can show himself strong. buscando alguém através do qual Deus pode se mostrar forte e poderoso. Church history is written about the people that he found through whom he can show himself strong. E a história da igreja é escrita sobre aqueles que Deus encontrou para mostrar o seu poder. Nearly 20 years ago, we used to sing a song, I want to be a history maker in this land. Há uns 20 anos atrás ficou popular a canção Eu Quero Fazer História Nessa Nação. How many of you would like to make a difference in the history of Brazil? Quantos de vocês querem fazer diferença na história do avivamento do Brasil? Especially in the history of the Church of Brazil. Especialmente na história da igreja do Brasil. I believe that could happen tonight. Eu creio que isso pode acontecer essa noite. In Hebrews chapter 6 verse 1 and 2, Em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, the writer of Hebrews says he's going to go on to more mature things, not laying again the foundational teachings. o escritor de Hebreus diz que ele vai se aprofundar em coisas mais maduras e não colocar novamente os fundamentos básicos do cristianismo. And it's the only place in the Bible that it actually gives the 6 elementary teachings of apostolic Christianity. E é o único lugar na Bíblia onde ensina os 6 ensinos fundamentais do cristianismo. So he says, not laying again the foundation of, and he lists them. Então ele diz, não vou lançar novamente
o fundamento do cristianismo, e aí ele lista os 6. But we all know that the foundation is the most important thing to make sure you get right in the building of building. Todos vocês sabem que o mais importante quando você está construindo alguma coisa é a fundação. So a foundation is not less important, it's the most important. A fundação de um prédio não é o menos importante, é o mais importante. So here are the 6 foundational teachings. E esses são os 6 ensinamentos fundamentais. Repentance from acts that lead to death. Arrependimento de obras mortas. Faith in God. Fé em Deus. The doctrine of baptisms. A doutrina dos batismos. It's a plural, not a singular. Veja que batismo está no plural, não no singular. We're baptized into Christ. Porque nós somos batizados em Cristo. Paul said in 1 Corinthians 12:13. Em 1 Coríntios 12:13. For by one Spirit we've all been baptized into Christ, whether Paulo Jew or diz Greek. que em um Espírito todos fomos batizados em Cristo, sendo nós judeus ou gregos, Bond or free. escravos ou livres. And we've all been given the one Spirit to drink. E todos fomos dados de beber do mesmo Espírito. Then there's water baptism. Então há também o batismo nas águas. And then there's being baptized by Jesus in the Holy Spirit. E também há o batismo no Espírito Santo. In all the Gospels, he's called the one who will baptize us with the Holy Spirit. O Evangelho chama Jesus daquele que nos batiza com o Espírito Santo. That's what I'm believing for tonight. E eu creio que ele vai fazer isso aqui essa noite. For people to receive a mighty, powerful baptism or Creio que filling with muitas the Holy pessoas Spirit. vão receber um batismo poderoso do Espírito Santo. And you may say, I've already had that. E talvez você diga, eu já fui batizado no Espírito Santo. Well, that's okay. E tudo bem, That's wonderful. isso é maravilhoso. After the day of Pentecost, the people in the upper room had their mighty baptism of the Spirit. No dia de Pentecoste, as pessoas que estavam reunidas naquele lugar foram batizadas no Espírito Santo. But in Acts chapter 4, verse 29 through 31, Mas em Atos capítulo 4, versos 29 a 31, after Peter prays that God would make them bold, able to preach with boldness, and to stretch out your hand with mighty signs and wonders, Pedro ora para que eles pudessem pregar o evangelho com ousadia e fizessem sinais e maravilhas. so much power of God came upon the place they were worshiping that the very building shook. Houve tanto poder de Deus liberado naquele lugar que o prédio estremeceu. And it says, and they were all filled with the Holy Spirit. E o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. In Acts 2, it says they were all filled with the Holy Spirit and spoke in tongues as the Spirit of God enabled them. E em Atos capítulo 2 diz que foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. But in chapter 4, Mas no capítulo 4, and many of the people who were there at chapter 4 had been present at chapter 2. muitos dos que estavam no batismo do Espírito Santo do capítulo 4 também estavam presentes no capítulo 2. And for some, it was their first time, but for others, it was a repetition of being filled with the Holy Spirit. Assim vemos que para alguns eles foram batizados no Espírito Santo pela primeira vez, mas para outros foram batizados mais de uma vez. And this time it says, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness as the Spirit enabled E them. nesse texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e pregaram o evangelho com ousadia conforme o Espírito Santo os capacitava. So, the next foundation A próxima fundação is the laying on of é a hands. imposição de mãos. Number 4. Número 4. What was laying on of hands for? Para que servia a imposição de mãos? For identification, like the high priest who laid his hands on the goat in Leviticus 16, the sins of the people were put on the goat. Servia para identificação, assim como em Levíticos 16, o sacerdote impunha as mãos sobre aquele sacrifício, aquele cordeiro, e os pecados do povo passavam para o cordeiro. The laying on of hands was for blessing. Many people asked Jesus, lay his hands on the children and bless the children. Imposição de mãos também era usado para abençoar, assim como Jesus impôs as mãos sobre as criancinhas para as abençoar. The laying on of hands was for being filled with the Spirit. Imposição de mãos também era para encher com o Espírito Santo. The laying on of hands was for healing. You shall lay your hands on the sick and they shall recover. A imposição de mãos também era para a cura, como diz no texto, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. And the laying on of hands was for an impartation of gifts or a transferência de dons. E a imposição de mãos também era para transferência de dons, or impartation of gifts. The last two Os últimos dois is the resurrection of the dead é a ressurreição dos mortos and eternal judgment. e julgamento eterno. My focus tonight will be upon the third and the fourth, being baptized in the Spirit
and receiving gifts O meu foco essa noite é o batismo no Espírito Santo e receber dons through the laying on of hands. através da imposição de mãos. I have received this way. Eu recebi dessa maneira. A man named Blaine Cook came to my Baptist church 31 years ago. Homem chamado Blaine Cook veio na minha igreja batista 31 anos atrás. I watched him give many words of knowledge Eu assisti quando ele entregou várias palavras de conhecimento. and prayed for the sick and saw many people get healed. Ele orou pelos enfermos e eu vi muitos serem curados. And I said, God, I want to do that. Eu disse para Deus, Pai, eu quero fazer isso que Ele está fazendo. He prayed for me. Ele orou por mim. I received an impartation Eu from God recebi through him. uma transferência de unção de Deus através dele. And for the first time in my life, when I prayed for people, they fell down. E pela primeira vez na minha vida, quando eu orei pelas pessoas, elas caíram. I'd been in ministry 14 years. That had never happened. Eu já estava no ministério há 14 anos, isso nunca tinha acontecido. But after this impartation, it starts happening. Mas depois dessa transferência de unção, I saw more people get healed the next month I'd seen my whole life. eu vi, depois que eu recebi a imposição de mãos, eu vi mais pessoas curadas naquela semana do que em toda a minha vida. A few years later, I moved to a city and started a new church. Alguns anos depois, eu me mudei para uma outra cidade e comecei uma igreja nova. My worship leader's wife came to me and said, after she had watched Blaine Cook minister, A líder de louvor da minha igreja, quando ela viu Blaine Cook ministrando, said, I love the way he ministers. He ministers just like you. ela disse, eu amo a maneira que ele ministra igualzinho você. I said, oh no, Eu disse, não, he doesn't minister like ele me. não ministra igual a mim, I minister like eu him. ministro como ele. That's the man that I asked God, let me minister the way he does. Porque esse é o homem para quem eu pedi a Deus, eu quero ser igual a ele, quero ministrar como ele. A few years ago, I went to Goiânia to a church called Videira. Alguns anos atrás eu fui numa igreja chamada Videira, em Goiânia. It's a large church, about 30,000 members. Uma igreja grande, tem uns 30 mil membros. And I'd been there a year or two before, E uns 2 anos antes eu tinha ido lá também. and we prayed for thousands of people one night. E nós oramos por milhares de pessoas uma certa noite. It was after 1 o'clock in the morning before we finished. E nós acabamos o culto já era mais de 1h da manhã quando a gente terminou. And so I go back a couple of years later, Voltei lá uns anos depois and Pastor Aloysio Silva said, e o pastor Aloysio Silva disse para mim, do you see that woman over there? você vê aquela moça lá? We call her Hoochie, O nome dela é Ruth. and we call her the little Randy Clark. Nós a chamamos de Randy Clarkinha. I said, what? Eu disse o quê? Yeah, we call her the little Randy O Clark. apelido dela é Randy Clarkinha. Why? Falei, por quê? Well, when you came, you prayed for thousands of Porque quando us. você veio, você orou por milhares de membros na igreja. She wasn't a pastor. Ela nem era pastora, She wasn't a key leader. nem era uma líder. She wasn't even a cell group leader. Ela não tinha nem célula. But God chose to give her the strongest anointing out of everybody in my church. Mas Deus escolheu dar para ela a maior unção do que todos na minha igreja. It was totally by E grace. foi totalmente uma obra da graça. She says, when she prays, more people gets healed than anybody in our church. Aqui na igreja, ela ora e cura mais pessoas do que qualquer outro líder. When she prays, more people get filled with the Spirit than when anybody else in our church prays. Quando ela ora, mais pessoas são batizadas no Espírito Santo do que muitos pastores. We call her the little Randy Clark. E aí a apelidamos Randy Clarkinha. Several years ago, I was in Fortaleza, Muitos anos depois eu estava em Fortaleza. and I had been the year before. Eu tinha ido lá o ano anterior. And when I came back the next year, E aí eu voltei no ano seguinte. a pastora from a quadrangular church E uma pastora da igreja quadrangular, said, I got your anointing. ela disse para mim assim, eu recebi a sua unção. I said, tell me about Eu it. disse, me conta mais. She said, in 1 year, Ela disse, em um ano, I've prayed for 100 deaf depois que people você that's been impôs as healed. mãos sobre mim, eu orei por 100 pessoas surdas e elas foram curadas. I said, you didn't get my Eu anointing. disse, você não recebeu minha unção. I've only prayed for 3 Eu só curei 3 surdos até hoje. that have been healed. Até naquele momento, que foram curados. You got more than I Falei para have. ela, você recebeu mais unção do que eu. That's what's so wonderful about this awesome gift of impartation. You Isso can get more than I O que eu have. acho maravilhoso sobre esse dom de transferência de unção, porque você pode receber mais do que eu tenho. When it comes to healing the deaf, Ed has much stronger anointing than I have. He's seen
many times more deaf people get healed than I have. Quando se fala sobre cura de surdez, o Ed tem mais unção do que eu. Ele já viu muito mais surdos curados do que eu. How many? 100 now. 100 deaf people he's prayed for has been 100 healed. surdos que ele orou já foram curados. That's more than me. É mais do que eu. But a father wants the son to be more than Mas he o pai is. quer que o seu filho cresça mais do que ele. And so tonight, Então essa noite, only heaven knows só o céu sabe what God is going to o que do. Deus vai fazer. I was ministering in the basement to 400 pastors in the United States. Ministrando num porão nos Estados Unidos e orei por 100 pastores. A seer, prophetess seer, had fallen to the ground. E uma profetisa que tinha visão aberta caiu no poder. She's married to an amazing evangelist who's raised the dead. E o marido dela era um grande evangelista que já tinha até ressuscitado mortos. And she motioned for me to come over to her. Ela fez um sinal para que eu viesse para perto dela. And she said, "Do you want me to tell you what I am seeing?" Ela disse: "Você quer que eu te diga o que eu estou vendo no mundo espiritual?" I said, "Yes." Eu disse: "Sim." She said, "The moment you started praying for the people, Ela disse: "No momento em que você começou a orar pelas pessoas, hundreds of angels came into the meetings, centenas de anjos entraram no culto and they were strengthening the people." e eles estavam fortalecendo as pessoas. And as I continued to watch, Conforme eu continuei assistindo os anjos, 3 other bigger angels came in. 3 anjos maiores entraram na igreja. Instead of being 6 feet tall, my size, they were that tall. Os outros anjos tinham nossa altura, mas esses 3 tinham 3 metros de altura. Hundreds to strengthen. Tinha centenas de anjos da nossa altura que estavam fortalecendo a igreja. God sent hundreds of angels into the meeting to strengthen the pastors. Deus mandou centenas de anjos naquele culto para fortalecer aqueles pastores. But he sent these 3 not to strengthen, but to Mas commission. esses 3 anjos mais altos não vieram para fortalecer, vieram para comissionar. They came with a scroll from heaven on which was written the destiny that they declared over the person they came to. Eles vieram com um pergaminho do céu, eles abriam esse pergaminho e começavam a ler um novo destino que estava sendo liberado sobre a vida da pessoa. I'm going to do 2 things tonight. Eu vou fazer 2 coisas essa noite. I'm going to build a biblical foundation that you would know that this teaching is solidly based on Eu Scripture. vou te dar uma base bíblica para que você saiba que este ensinamento vem da palavra de Deus. And then I'm going to tell E stories depois eu vou te contar histórias. that I've kind of already slipped into, Eu já comecei a soprar algumas delas. but I'm going to tell many more Mas eu vou stories. contar mais histórias. And you need to know E você precisa saber that the people I'm talking about are not the ones who were strengthened, they are the ones who were commissioned. que essas pessoas das quais eu vou falar não são aquelas que receberam os anjos que vieram para fortalecer, e sim aquelas que receberam o comissionamento dos anjos mais altos. But I can promise you this, if you receive a commissioning from heaven, from God, Eu te digo uma coisa: se você receber um comissionamento de Deus, it will radically affect your life. vai radicalmente afetar a sua vida. And don't ask me E não peça a mim, when my team and I begin to pray for you after a while. daqui a pouco nós vamos orar por vocês. Don't tell me what you want, Quando a gente for orar, não adianta você dizer pra gente o que você quer. because it doesn't work that way. Não funciona dessa maneira. I can't give you anything. Eu, de mim mesmo, não tenho nada para te God dar. is the one who is sovereign, and He gives. Mas Deus, na sua soberania, Ele é que dá. Occasionally, I know what He's giving. I get a prophetic word for people, but usually I don't know. Ocasionalmente, Deus pode me dar uma palavra profética para entregar para alguém, mas normalmente eu não sei o que Deus está fazendo na vida da pessoa. So if you want to move in prophecy or words of knowledge or healing or whatever, you should be asking Him under your breath, crying out, God, touch me. Desde esse momento eu quero que você e Deus, você comece a dizer para Ele o que você quer receber dEle. Se você quer ser usado para profetizar, se você quer ser usado para curar enfermos, seja o que for que você quer Deus te usar, peça a Ele agora no seu coração. Now, I'd like all the members of my team that's with me, we have 4 different teams out tonight, but the team that's with me, would you stand at this time? Nós temos 4 equipes hoje espalhadas pela cidade, e nós temos uma equipe aqui comigo também. Do not underestimate them. Some of them are pretty young. Alguns deles são bem novinhos, mas eu quero que você olhe para Deus neles e não os julgue pela sua aparência. But I promise you, the Holy Spirit in them is older than they are. Porque apesar de alguns serem bem novinhos, eu te digo que o Espírito Santo que habita neles é mais velho do que qualquer pessoa nesse lugar.
If you're 13 or 12 or 16 years old, you don't have a 12-year-old, 13, 16-year-old Holy Spirit in you. Se você é um crente que tem 12, 13 anos de idade, o Espírito Santo em você não tem 12, 13 anos de idade. You may be seated. They're going to help me pray. Eles vão me ajudar a orar por vocês. And this is important Isso é muito importante. because we need to get to the people that God is touching Porque eles vão me ajudar a tocar nas pessoas em que o Espírito Santo já está ministrando. and bless them while the anointing is on them. E abençoar o que Deus está fazendo e a unção que Ele está colocando na pessoa. By myself, I could not do Se that. eu estivesse sozinho, eu não ia conseguir fazer isso. I've told them to look for the ones God is E touching. eu falei para eles, quando a gente for orar, eu quero que vocês procurem aquelas pessoas que estão sendo tocadas por Deus. So let's look at the scripture. Então deixa eu passar para você alguns textos bíblicos. The first time the concept or principle of transferência de unção appears is Numbers 11:17. A primeira vez que nós vemos na Bíblia a impartation, transferência de unção, é em Números 11, 17. And God spoke to Moses and said, E Deus falou com Moisés e disse: gather the elders together at the tent of meeting, and I will come down. Ajunte os anciãos na tenda e eu vou descer. And I will take of the spirit that's on you and put it on E them. vou tirar do espírito que está sobre ti e colocar sobre eles. And they will help you carry the burden of the people. E eles vão te ajudar a carregar o peso do povo. Now there's no laying on of hands mentioned there. Você não vê nesse texto a menção à imposição de mãos. Because in the Bible, you have two ways God does this, with the laying on of hands and without the laying on of Porque hands. na Bíblia há duas maneiras pelas quais Deus transfere unção: com imposição de mãos e sem imposição de mãos. In Deuteronomy 34:9, Deuteronômio 34:9 it says, Joshua the son of Nun received a spirit of wisdom porque Moses laid his hands on him. diz que Josué, filho de Num, recebeu o espírito de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. When we see in 2 Kings chapter 2 around verse 9, Quando nós vemos em 2 Reis capítulo 2 versículo 9, Elisha received the mantle that was on his spiritual father, Elijah. Eliseu recebeu o manto que era de seu pai espiritual, Elias. And when his spiritual father, a short time before, asked him, what do you want me to do for you before I'm taken up? E quando Elias perguntou para ele: o que você quer que eu te faça antes que eu seja levado? Elijah said, I want a double portion of the spirit that's on you. Eliseu disse: eu quero porção dobrada do espírito que está sobre ti. And if you study the Bible, you find out that Elijah actually did double the miracles that Elijah did. E se você estudar a palavra, você verá que Eliseu fez 2 vezes mais milagres do que Elias. We use this term, receiving someone's mantle. Nós falamos muitas vezes em receber o manto de alguém. But in the scripture, we see where someone laid hands on someone and they received a gift. Mas nós vemos na Bíblia que quando a pessoa recebe imposição de mãos, essa pessoa recebe o dom do Espírito Santo. The elders in Numbers received the gift of wisdom, Em Números, nós vemos que os anciãos receberam o espírito de sabedoria, as did Joshua. assim como foi com Josué. Elijah received a mantle for miracles. Eliseu recebeu um manto para milagres. When we get to the New Testament, Quando chegamos no Novo Testamento, Paul wrote to Timothy in chapter 4, verse 14, Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 4, verso 14: do not neglect the gift that's within you não through, negligencie o dom que está em ti, that you receive through a prophetic message o qual recebeste por declaração profética, when the body of elders laid their hands on you. quando os anciãos impuseram as mãos sobre você ou pela imposição de mãos do presbitério. A gift. O dom. He had received a gift through the laying on of Ele hands and recebeu prophecy. dom pela imposição de mãos e profecia. Sometimes when people receive an impartation, there's prophecy, sometimes there's not. Às vezes, quando uma pessoa recebe um dom pela transferência de unção, às vezes tem profecia, às vezes não. In 2 Timothy chapter 1 verse 6, Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paul said, Paulo diz: fan in the flame the gift of God you receive through the laying on of my hands. aviva o dom que está em ti, o qual recebeste pela minha imposição de mãos. Not only, well, one more scripture about gifts received. E mais um texto para você ver como o dom é recebido na palavra. Romans is the most doctrinal of all of Paul's De writings. todos os escritos de Paulo, Romanos é o mais doutrinário.
And even in this most theological book he ever wrote, E mesmo nesse livro mais teológico que ele escreveu, in chapter 1, verse no 11, capítulo 1, versículo 11, he said, I wanted to come to you that I might impart some spiritual gift to ele you. diz: eu queria vir até vocês para que eu pudesse transferir algum dom espiritual para vocês. A gift. Dom. But it's not just a gift. Mas não é somente um dom. People can also be filled or baptized in the Spirit As through the laying pessoas on of também hands. podem ser batizadas e cheias do Espírito Santo pela imposição de mãos. Now, I am not saying that somebody has to lay hands on you to receive the baptism of the Spirit, Eu não estou dizendo que você precisa receber a imposição de mãos para receber o Espírito Santo. because people were filled with the Spirit in Acts chapter 2, Porque em Atos capítulo 2, em Acts chapter Em 4, Atos capítulo 4, pessoas foram cheias do Espírito Santo. and Acts chapter 10, Capítulo 10 também, and nobody laid hands on them. sem que ninguém impusesse as mãos sobre eles. But in Acts chapter 8, Mas em Atos capítulo 8, at Samaria, lá em Samaria, Peter and John came and they laid their hands on them, and they were receiving the Holy Spirit a Bíblia fala que coming upon them. impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. When Ananias laid his hands on Saul, who would become Paul, he received a sight and was filled with the Quando Spirit. Ananias impôs as mãos sobre Saulo, que se tornaria Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. And in Acts chapter 19, E em Atos capítulo 19, when Paul laid his hands on the newly baptized believers at Ephesus, Paulo impõe as mãos sobre os novos crentes lá de Éfeso. they were filled with the Holy Spirit and they spoke in tongues Eles and foram cheios prophesied. do Espírito Santo e eles falaram em língua e profetizaram. So let us believe God tonight. Então, vamos crer em Deus essa noite. Let your hunger Para que a sua fome and your faith e a sua fé draw on the anointing. atraia a unção. Just like the woman with the issue of blood, her faith drew on the anointing in Jesus for her Que você healing. possa fazer como aquela mulher do fluxo de sangue que, ao tocar nas vestes de Jesus, ela atraiu a unção de Jesus para ela. Tonight, your faith, your expectation, Essa noite, a sua fé e a sua expectativa, and your hunger a sua fome por mais de Deus, can draw on the anointing of God. podem atrair a unção de Deus para a sua vida. Now, having laid a biblical foundation, Agora, tendo já estabelecido uma base bíblica, I want to tell you some eu stories quero te contar alguns testemunhos of what we've seen God do. daquilo que vimos Deus fazer. Some will be outside of Brazil, Alguns fora do Brasil, but many will be in Brazil. mas muitos dentro do Brasil. As a matter of fact, Na verdade, I've seen more people receive the baptism of the Spirit or receive gifts eu já in vi Brazil mais pessoas batizadas no Espírito Santo e recebendo dons do Espírito no Brasil than any other country I've que em ever ministered qualquer in, outro país que eu já ministrei, even the United até States. mesmo Estados Unidos. And so some of the stories will be Então, about Brazilians. alguns desses testemunhos são sobre brasileiros. There was a man, an Argentine. Houve um homem na Argentina, His name was Marcelo Diaz. o nome dele era Marcelo Dias. And Carlos Anaconda and I were ministering in this very large and oldest Baptist church in the country. Eu estava com o Carlos Anaconda ministrando numa igreja grande, batista. And this young man came up about 20, no more than 25 years E old. esse jovem, com uns 25 anos de idade, veio para mim. And it was late at night. Já era tarde da noite. And he said, I want you to pray for me. Ele disse, eu quero que você ore por mim. I said, Marcelo, Eu disse, Marcelo, I've already prayed for you 3 eu já orei times por tonight. você 3 vezes essa noite. And he says, yes, E ele disse, sim. but Rodney prayed for you Mas 5 o times. Rodney orou por você 5 vezes. See, I received an impartation Eu recebi uma transferência de unção for a revival para o avivamento that became one of the longest revival in North American history. que tem sido o avivamento mais longo da história da América do Norte, do avivamento na América do Norte. It was characterized in one church for 6 nights a week for 12 and a half years. A gente começou esse avivamento em uma igreja e o culto não parava 6 dias por semana por 12 anos seguidos. And it hasn't ended 21 years later. E já fazem 21 anos e esse avivamento não acabou ainda. It's not in that one church, but now it's going all over the E não world. ficou somente nessa igreja, mas se espalhou para todo mundo. But I heard about a man who was carrying an anointing, Mas eu ouvi falar de um homem que estava carregando uma grande unção. and I was fasting, E eu estava jejuando and I went e eu fui atrás dele. and I asked him to lay hands E on eu me. pedi para ele impor as mãos sobre mim.
And I did receive. E eu recebi It changed my life uma forever. unção que mudou a minha vida para sempre. So I know what I'm talking about because I've received, E eu sei do que eu estou falando porque eu recebi. and I've also been used to be the E one Deus that também tem me usado para transferir, sometimes God uses for touch others. para tocar outras pessoas com essa unção. So Marcelo Diaz, Então esse jovem chamado Marcelo the Dias, first 3 times I prayed for him, he just fell straight eu down. orei por ele as primeiras 3 vezes, ele caiu no poder. But this time, Mas dessa vez, it's like an angel popped him, parece que um anjo deu um soco nele, and he went backwards, porque ele correu para trás, fell on the floor, and caiu shook no chão, violently. chacoalhando violentamente. I walked over to him Aí eu cheguei perto dele, and said, Marcelo, eu falei, Marcelo, tomorrow is Sunday. amanhã é domingo, Pray for every sick person in your ore por church. todos os enfermos na sua igreja. Marcelo had never seen anyone healed through his prayers in his life. O Marcelo nunca tinha visto ninguém curado através de oração em toda a sua vida. But the next day, Mas no dia seguinte, every person he prayed for in the church that was sick got healed, including todos a, os enfermos por quem ele orou na igreja foram curados. including a woman in 4th stage cancer. Incluído uma mulher que estava com um estágio 4 de câncer. It's been almost 20 years ago Isso foi há 20 anos atrás that we prayed for Marcelo Diaz. que nós oramos pelo Marcelo Dias. Today, he has one of the largest churches in Buenos Aires. Hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas de Buenos Aires. But there was another Marcelo. Houve outro Marcelo, He was a um Brazilian brasileiro, who lived in the south of Brazil. que morava no sul do Brasil. He wasn't a pastor. Ele não era pastor, He was a warden of a ele prison. era diretor de um presídio. And we prayed for him. Eu orei por ele. And the next year, when I came back, E no ano seguinte, quando eu voltei naquela cidade, he came to me and told me his ele story. voltou para mim, chegou em mim e contou o testemunho dele. This Marcelo was a very big, like a bodybuilder. Esse Marcelo, ele era um grandão assim, fazia fisiculturismo. I mean, his muscles here are Ele huge, tinha uns músculos kind of like my enormes. thighs O here. bíceps deles era igual a minha coxa. He said, "You prayed for me last year, Ele disse, você orou por mim ano passado and God knocked me e down." Deus me derrubou. I looked at him. Eu olhei para ele. I said, "It had to be God. No man's going to knock you Eu down." falei, tem que ser Deus para te derrubar, meu filho, porque o tamanho que você é. And he said, "But let me tell you what happened." Ele disse, deixa eu te contar meu testemunho. He's not a pastor. Ele não é pastor. He was a warden. Ele não era pastor, ele era diretor de presídio. In 1 year, Ele falou, depois que você orou por mim, I prayed for 200 prisoners who were sick and they all got eu healed. preguei o evangelho e orei por 100 presos que estavam enfermos e todos eles foram curados. I have led over 200 of the prisoners to E Jesus eu já ganhei Christ. mais de 200 prisioneiros para Jesus. And then there was a Then one day there was a riot, Dia teve uma rebelião no presídio and one of the correctional officers was shot in the chest e dos meus oficiais tomou 8 tiros no peito. 7 times. 7 tiros no peito, perdão. So Marcelo grabs his Bible, runs down to the hospital, Então o Marcelo pegou sua Bíblia e correu para o hospital. but when he gets there, he can see through the glass wall, Mas the quando ele chegou window, lá, ele viu através de uma porta de vidro that the man has died. que o homem já tinha morrido. His monitor is flat. O monitor estava com a linha reta. He was too late. O Marcelo tinha chegado But tarde demais. the correctional officer's wife saw Marcelo. Mas a esposa do oficial, a esposa do guarda que havia morrido, viu o Marcelo. And she had the door open and said, "Come, Marcelo, pray for my E husband." ela abriu a porta e disse, vem Marcelo, ora pelo meu marido. He said, "I'd never prayed for the dead Ele before. disse, eu nunca orei por ninguém morto antes, I didn't know what to mas eu do, não sabia o que fazer. but I went in and laid my hands on the Mas man's eu fui chest lá e coloquei minhas mãos no peito daquele homem. and spoke life to him E eu falei vida sobre ele. and called him back. E eu chamei de volta. And after some time of prayer, E depois de algum tempo orando, while he was still praying, enquanto eu estava orando, that flatline monitor went, o doot, monitor começou a fazer tu, 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 tu. and the man was raised from the dead. E o homem ressuscitou dos mortos. Marcella told me, "I have been demoted in God's kingdom. I'm no longer the warden. I'm just a correctional officer. But I got a promotion in God's kingdom. Today I'm a pastor." E ele falou para mim assim,
Depois disso eu perdi minha carreira, eles me mandaram embora, eu não sou mais diretor do presídio, mas no céu eu fui promovido, porque hoje eu sou um pastor. Do we have any Marcelos here tonight? Será que tem algum Marcelo aqui essa noite? If your name's Marcelo, would you just lift Quantos up your hand? Marcelos tem aqui? Se o I seu just want to nome see how many Marcelos seu we nome é have Marcelo, here. levante a mão. Well, I want to tell you about another Vou Marcelo, te contar a história de outro Marcelo. a Brazilian Marcelo, Marcelo brasileiro, just like the other one como was. esse último. He was a Baptist pastor Ele era um pastor batista, of a church of 600. uma igreja de uns 600 membros. And we were in São Paulo Estávamos em São Paulo, and doing a healing school fazendo uma escola de cura at a quadrangular church. numa igreja quadrangular. And he came. E ele veio. And it was very expressive worship. E naquela igreja a adoração estava bem extravagante. It was very loud. A igreja estava bem There's alta. people shaking. As pessoas estavam recebendo unção e tremendo. And he doesn't like it. E ele não gostou. He thinks, why can't they just be still and know that I am God? Ele olhou e disse assim: por que as pessoas não podem simplesmente ficar quietas e saber que o Senhor é Deus? And he especially didn't like the E shaking. ele especificamente não gostou de que as pessoas estavam tremendo assim no culto. I brought my deacons here. They don't need to see this. Ele falou: o que os meus diáconos vão pensar? Eu trouxe os diáconos para o culto, eles vão ver esse povo tremendo, chacoalhando desse jeito. He did not like the shaking. Ele não gostou que o pessoal estava tremendo na hora do louvor. And as he's sitting there, aggravated, judging the shaking, E ele estava lá sentado no culto e vendo as pessoas tremendo, julgando as pessoas. his own right leg began to shake. De repente a perna direita dele começou a tremer. He goes, oh no, Ele falou: ah, não, no. não. He grabs it. E aí ele segurou a perna. Whole body starts E aí o shaking. corpo dele todo começou a tremer. He has to be carried out of the meeting E by the os deacons. diáconos dele tiveram que carregá-lo para fora do culto. And they had to drive him home E because tiveram his que- foot shook so much he couldn't keep it on the gas. Tiveram que alguém teve que dirigir o carro dele e levá-lo para casa, porque a perna dele tremia tanto, ele não conseguia dirigir. He comes back the next day, No dia seguinte ele voltou no culto de novo. and the power of God hits him E o poder de Deus caiu sobre ele, even stronger. até mais forte. He has to be driven home again. De novo tiveram que levar ele para casa carregado. And this time the deacons have to carry him into the house, into his bedroom, and put him in bed. Dessa vez ele estava tão passado no poder de Deus que os diáconos dele tiveram que carregar ele até na cama, colocaram ele na cama, largaram ele lá tremendo em cima da cama. And he can't get out of bed for 3 days and nights Por except to 3 go to the dias bathroom. e 3 noites ele não parou de tremer e não conseguiu sair da cama, só levantava para ir no banheiro e voltava, se arrastava e se jogava de novo lá. During that time, he ate nothing, neither did he drink Não anything, comeu nada e não bebeu nada por 3 dias e 3 noites. because the power of God is De on tão him. forte que era o poder de Deus caindo sobre ele. All he could do was cry. Ele só conseguia chorar. He wept Chorou for 3 days and nights 3 dias e 3 noites sem parar. until there was no tears left, Já não tinha mais lágrima para chorar. and he was crying without Ele tears chorava sem lágrimas. until the Holy Spirit lifted. Até que o Espírito Santo deu um tempo, né? Diminuiu um pouco a carga. He's hungry, Aí ele sentiu fome. thirsty. Ele estava com sede. He goes down to the bakery, Aí ele falou para a mulher: vou na padaria. and for the first time in his life, he got a word of knowledge, E ele chegou na padaria e pela primeira vez ele teve uma palavra de conhecimento. because we had taught on that, Ele tinha aprendido no culto and he understood it. que é a palavra de conhecimento. Now he has one. E ele sabia que ele estava tendo uma palavra de conhecimento Feels- para alguém. Pain in his shoulder. Ele estava na fila do pão e ele sentiu uma dor no ombro. He asked the Lord to show him who it was. Ele pediu para o Senhor mostrar para ele quem era a pessoa. Goes up to a woman in line Aí ele viu uma mulher na fila do pão. and asked her, do you have a problem with your right Ele shoulder? chegou para ela e disse: minha senhora, desculpa interromper, mas a senhora tem dor no seu ombro direito? Yes. Sim, tem. How do sim. you know that? Como é que você sabe? God showed Ele me. falou: Deus me mostrou. He wants to heal you. Ele quer te curar. Can I pray for you? Posso orar por você? She said, how much do I have to pay you? Ela disse: o que eu tenho que pagar, meu filho? He said, nothing. Ele disse: nada. It's free. É de graça. Do we have to go to the church to be prayed Eu for? preciso ir na sua igreja para você orar por mim? No, we'll do it right Não, here. eu posso orar pela senhora agora mesmo. He prays. Ele orou She gets instantly healed. e ela foi instantaneamente curada. He goes to the butcher to buy some meat. See what? The butcher, the meat place you get meat. You know, they cut up the meat. The butcher what?
he went to buy some meat. Oh, he went to the butcher to buy some meat. Okay. E depois da padaria ele foi no açougue comprar carne. And he got another word of knowledge. Recebeu outra palavra de conhecimento. And that guy gets healed. E aí orou pela pessoa e a pessoa foi curada. I do not know what the numbers are right now. Eu não sei os números exatamente agora. But Ed's going to tell you Mas o Ed vai te falar. what he has seen since that impartation. Desde que o Randy orou pelo Marcelo, ele saiu da Igreja Batista e começou a viajar pelo Brasil todo orando, curando enfermos. Depois Deus abriu a porta para ele e ele começou a viajar a América Latina toda, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. E hoje Deus já usou para curar mais de 700 pessoas com câncer. More than 100 cancer people. Mais de 200 pessoas aleijadas. Mais de 300 pessoas cegas começaram a ver. Mais de 200 surdos que ouviram. E ele já perdeu a conta de quantas pessoas com dores nas costas, tumor, caroço, que desaparece quando ele ora. Milhares de pessoas curadas. E ele tem tudo isso registrado em vídeo para quem duvidar, os Tomés da vida aí, e quiserem comparar e ver, pode lá no YouTube botar Marcelo Casagrande, que tem lá centenas de vídeos de cura. Much more than me. Muito mais que eu. Hundreds of blind, hundreds of Centenas de deaf, cegos, centenas de surdos. people walking out of wheelchairs, Os lost count over aleijados, 100. já perdeu a conta de quantos aleijados levantaram de cadeira de I was just roda. telling the English ones. Okay, but there was something else that happened to Marcelo. E outra coisa aconteceu com o Marcelo. About a year later, Mais ou menos um ano depois, because he comes to a lot of our meetings, porque ele vem em muitos dos nossos he cultos. just keeps wanting more. Ele queria mais, ele continuou querendo mais de Deus. And he was at the altar like E ele this, estava num altar como esse, and his hands were out like e this, estava com a mão para cima assim para receber. and I saw like oil in his E palms. aí eu vi óleo em cima da mão dele, na palma da mão dele. So I asked E him, eu perguntei para ele: do you have a problem with your hands sweating, which some people have the problem of too much sweat in their eu falei hands? para ele, você tem algum problema na mão que você transpira demais? Porque tem pessoas que têm esse problema. I wanted to rule out a Eu- natural Eu cause. queria tirar a possibilidade de uma causa natural. He says, no, I don't. Ele disse: não, eu não tenho esse problema. Then I said, Então eu disse: hey everybody, gente, this man right here, esse homem aqui, he's getting a miracle anointing. ele está recebendo unção para fazer milagres. I said, and I prophesied, God has given you a miracle E aí anointing. eu profetizei sobre ele que ele estava recebendo uma unção para operar milagres. God knocks him in the floor E again. ele caiu no chão de novo. That's when Ed came over. Aí o Ed veio sobre ele. Ed is my spiritual son in Brazil, Ed é meu filho espiritual aqui no Brasil. and took his watch off, E o Ed tirou o relógio dele, put it on Marcelo's arm, colocou no braço do Marcelo and prophesied to e him. profetizou sobre ele. You're going to go to all the countries in Latin America. Profetizou assim: você vai viajar para todos os países da América do Sul. Before that prophecy, he had never been out of Brazil. Antes dessa profecia, ele nunca tinha saído do Brasil. Within 1 year, he's been to every country in Latin Depois America. dessa palavra profética, ele viajou por todos os países da América Latina. There still is power in the prophetic word, Ainda há poder sendo liberado através da palavra profética. but it's not something we can do. It's only something we can be used to do by Mas God. não é algo que nós produzimos, é algo que nós somos usados por Deus para liberar. I would not have said that had I not seen what God was doing to his Eu não hands. teria dito aquilo se eu não tivesse visto a unção nas mãos dele. I prayed Eu orei for this missionary por uma missionária who was an American. americana, He was in America. estava na América, He'd come home on furlough, que estava visitando, passando um tempo em casa. and he had been a missionary in Honduras for 30 years. Ele tinha sido missionário em Honduras por 30 anos. He already was a Pentecostal. Ele já era missionário pentecostal. He already had been baptized in the Spirit. Ele já havia sido batizado no Espírito. He already had a prayer language. Ele já falava em línguas. He already had a theology of healing. Ele já tinha uma teologia sobre cura. None of that changed. Mas nada disso mudou And with him, com ele.
there was no prophecy. Não houve profecia. There were only 30 people, 30 pastors in this meeting. Eu estava num culto orando por 30, havia somente 30 pastores nessa reunião. It was a special meeting with pastors. Era uma reunião específica para pastores. I'm going down the line praying for all of them. E eu estava descendo pela fila, orando por eles. No prophecy. Não profetizei por ninguém. Just fill. Simplesmente dizia enche. Enche. Fill. And they all fell down. E eles caíam no poder. I couldn't have told you E eu não podia dizer para você who got more than another. se um tinha recebido mais unção que o outro. Não dava para dizer. It wasn't like he shook more than they Não tinha did. ninguém chacoalhando mais do que o outro. But 2 months later, Mas 2 meses depois, I went back to that city, eu voltei naquela cidade, except I went to the other side of the city. mas eu fui para um outro lado da cidade. Somebody came to me. Alguém veio para mim, Have you heard what happened to one of those men you prayed for? me perguntou: você ouviu falar o que aconteceu com aqueles pastores por quem você orou? I said, no. Eu disse não. I said, well, this guy's a Honduran missionary. Bom, tinha lá A no meio missionary to Honduras. missionário de Honduras. And he has seen more people get healed in 2 months since you prayed for him than he did the first 30 years of his ministry in Honduras. Depois que você orou por ele, ele viu mais curas e milagres no ministério dele em 2 meses do que em 30 anos como missionário. This was to fulfill what God had spoken to my leader, John Wimber, E isso foi para cumprir o que Deus falou através do meu líder, o John Wimber, who heard the Lord audibly speak to him twice. que ouviu a voz audível de Deus falando com ele 2 vezes. I'm going to send Randy around the world. Eu vou enviar o Randy ao redor do mundo I'm going to use him to stir up and activate gifts of the Spirit. para transferir a unção e os dons do Espírito Santo. A young man Jovem, in his middle 30s os seus 30 anos de idade, in Haugesund, Norway, na Noruega, another Baptist, outro pastor batista, was in a line estava numa fila. when I was praying only for pastors Eu again, estava orando somente por pastores novamente. and there's about 50 of them. E devia ter ali uns 50 pastores. I didn't even know that I prophesied then. Eu não sabia naquela época que eu podia profetizar. When I get to him, I stop E quando eu cheguei nele, eu parei and I said, e eu disse: I see you in a dark eu place. vejo você em um lugar escuro. All around you's Ao darkness. seu redor tudo é trevas. But God says you're light. Mas Deus diz que você é luz. And you're going to make a way where there is no E way. você vai fazer um caminho onde não há caminho. God's going to make you a bulldozer. Deus vai fazer de você um trator espiritual. And E I see a multitude of eu people vejo uma multidão de pessoas coming out of the saindo darkness, das trevas following you in the e light. seguindo você para a luz. God shook him. Ele começou a tremer, He fell to the ground caiu no chão and could not get up. e não podia se levantar. For 2.5 to 3 hours, he's not sure how long. Por 2 horas e meia, 3 horas, ele não tem certeza de quanto tempo ele ficou ali. He had never had a healing, Ele nunca tinha Never- curado nenhum enfermo, never moved in any of the gifts of the Holy Spirit. nunca foi usado com nenhum dom do Espírito Santo. But the next week, Mas na semana seguinte, after he got up, depois que ele se levantou, every person he prayed for got healed for a todos os week. enfermos por quem ele orou foram curados. He flowed in words of knowledge and prophecy Ele and other fluiu em palavras gifts. de conhecimento, profecia e outros dons. But what is the fruit Mas qual é o fruto in his life? na sua vida? It was 20 years ago, June the 6th. Isso faz 21 anos atrás, em 6 de julho. He's led over 1 million Pakistani Muslims to Jesus Ele Christ pregou o because of the evangelho- healing anointing on his life. Ele pregou o evangelho no Paquistão e ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos para Jesus por causa das curas que ele operava. That does not include the numbers of people in over 70 countries he's been to since then. E ele já esteve em mais de 70 países ministrando o evangelho e ganhando muito mais vidas e almas para Jesus. That's just one country. Então, isso foi 1 milhão, foi só em um país, fora os outros. One of the greatest impartations I've ever E heard uma das about or read maiores about transferências de unção que Deus me usou para fazer happened in, I believe, 1997. foi em 97. I was preaching in Eu Toronto, estava pregando em Toronto and John Arnott, the pastor of the church where this revival broke out at, e o John Arnott era pastor dessa igreja onde estava acontecendo o avivamento. he said, "Do you see that woman over Ele there?" disse: "Você vê aquela mulher ali?" I said, Eu "Yes." disse: "Sim."
said, well, she's a missionary Ele disse, ela é uma missionária from Mozambique. de Moçambique. And she came here last month and got healed. Ela veio aqui mês passado e recebeu uma cura. And she's come back this month E ela voltou esse mês because she's exhausted porque ela está cansada and needs to be touched by the Holy Spirit. e ela está pedindo ao Espírito Santo por um toque. And that's why she's come all the way to Canada from Mozambique. Ela veio desde Moçambique, na África, até aqui o Canadá para que ela receber um renovo do Espírito Santo. To receive more of the Holy Para Spirit. receber mais do Espírito Santo. Now this young woman, E essa jovem mulher who at the time was in her 30s, early 30s, estava com seus 30 e poucos anos de idade na época. had been filled with the Holy Spirit Já era cheia do Espírito Santo. the night after she was saved. E ela foi cheia do Espírito Santo na noite após o dia em que ela entregou a vida para Jesus. At 16 years old. 16 anos de idade ela tinha. And when she's filled with the Holy E Spirit, quando ela foi cheia do Espírito Santo, she spoke in tongues, falou em línguas, went into a vision, ela foi levada em uma visão. heard that God's voice audibly speak to E her, ela ouviu a voz audível de Deus falando com ela. and he showed her that she would minister in Asia, in England, and in Africa. Ele mostrou que ela ministrava na Ásia, na Índia e na África. And she's been a faithful missionary for 17 years. E ela foi uma missionária fiel por 17 anos. And I'm preaching E eu estava pregando a message something like this uma one. mensagem parecida com essa. She can't stand it E ela anymore. não aguentava mais ficar em She pé. ran to the front. Ela correu para frente, She's on her knees. ficou de She's joelhos, crying. começou a chorar. John Arnott, the pastor, had told me her name. John Arnott, o pastor, havia me dito o nome dela. So I knew her first name was Heidi. Eu It's sabia que o primeiro nome dela era Heidi. Heidi Baker. Heidi Baker, o nome dela. But no one knew who Heidi Baker was Na then. época ninguém sabia quem era Heidi Baker. And I said, Heidi, E eu disse para ela, Heidi, God wants to know, Deus quer saber, do you want the nation of Mozambique? você quer a nação de Moçambique? She said, Eu yes. disse, sim. I heard myself say, Então eu me ouvi dizendo, God is going to give you the Deus nation of vai te Mozambique. dar a nação de Moçambique. You're going to see the blind E see, você vai ver os cegos verem, deaf hear, verem, os surdos ouvirem, lame walk, aleijados andarem, the dead be raised, os mortos ressuscitarão. and instantly the power of the Holy Spirit O hit poder do her. Espírito Santo caiu instantaneamente sobre She ela. starts burning up E with ela heat, começou a queimar de tanto calor, sweating tanta unção, profusely. transpirando profusamente. And it was air conditioned like this. E o lugar tinha ar-condicionado. Nobody else is sweating. Ninguém mais estava transpirando. This is the fire of God. Mas era o fogo de Deus que veio sobre ela. She's shaking, E ela começou a tremer. and she felt like she was going to burn up. E ela sentiu que estava queimando. And she heard the audible voice of E ela God ouviu a voz audível de Deus dizendo, spoke to her and said, falando com ela, dizendo, hundreds of churches and thousands of people. centenas de pessoas, centenas de igrejas e milhares de pessoas. And she said, Lord, how can that be? My Ela disse, husband and I Senhor, como pode ser isso? have planted 4 churches in 17 years. It's almost killed us. How could there be hundreds of churches? Meu marido e eu implantamos algumas igrejas, 7 igrejas nesses 17 anos e a gente quase morreu tentando. Como é que a gente vai conseguir implantar centenas de igrejas? And God gave her an open vision, E Deus deu para ela uma visão. and she saw the faces of 12 African men. Ela viu o rosto de 12 africanos And Lord said, e o Senhor falou para ela, you invite these men to join you. você vai chamar esses homens para se juntarem a você You lay your hands on e them. você vai impor as mãos sobre eles, You pray for vai them. orar por eles, And you prophesy to them vai everything profetizar Randy just prophesied sobre to eles you. tudo que o Randy profetizou para você. Well, this experience, by the way, she did that, E ela fez isso. and God touched them very E Deus powerfully. They tocou had esses visions homens, and dreams. E eles tiveram sonhos e visões. But anyway, this experience in Toronto for Heidi Baker lasted 7 days and nights. Ela teve esse momento com Deus lá em Toronto por 7 dias e 7 noites. She'd weep, Ela chorava, she'd laugh, ria. one time the power was on, she couldn't move anything below her neck. Uma certa noite o poder de Deus estava tão forte que ela não conseguia mexer nada do pescoço para It's baixo. like she's paralyzed. Ficou paralisada no poder de Deus. She said, Lord, this is getting too weird even for me. E ela disse, Senhor, isso está ficando estranho demais até mesmo para mim. But what happened Mas o que aconteceu? as a result? Qual foi o resultado? Today, Hoje, over 1 million ela já Muslims ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos. have been converted Se converteram in Mozambique. em Moçambique.
10,000 implantou churches have 10 been mil started, igrejas. and they have ministries now all E over the o world ministério dela se espalhou por todo o mundo. where they serve orphans and widows. Eles trabalham com órfãos, com viúvas. They've had over 450 people raised from the E dead. já ressuscitaram 450 pessoas dos How mortos. many of you would like to have an experience like Heidi Quantos Baker de vocês had? gostariam de ter uma experiência do poder assim como a Heidi Baker teve? Oh, let me tell you the rest of the story. Deixa eu te contar o resto da história. For you see, Porque veja bem, for 18 months, por 18 meses depois que ela recebeu a unção, Heidi prayed for every blind person she met, ela orou por todo cego que ela encontrava no caminho dela. every deaf person she Todo met, surdo que ela encontrava no caminho, ela orava. every paralyzed person she Todo met, paralítico que ela encontrava no caminho, ela orava. and none of them were healed. Nenhum deles foi Not curado. even one. Nenhumzinho. For 18 Por months, 18 meses, um ano e meio, she got MS, multiple ela sclerosis. ficou com esclerose múltipla. She was told by the best doctors in the United States, if you go back to Mozambique, you will die. Os melhores médicos nos Estados Unidos disseram para ela: se você voltar para Moçambique, você vai morrer. And she said, E ela disse: I will not eu não die. vou morrer. I have a prophetic Eu word tenho from uma palavra God. profética de Deus sobre a minha vida. He's going to give me the E nation ele of vai me Mozambique. dar a nação de Moçambique. If I have to preach from a Se eu tiver que wheelchair pregar until da I'm cadeira raised de up, I roda, will. Até que Deus me levante, eu vou pregar. And she was healed by the prayers of 6, 7, and 8-year-old orphans. E ela foi curada quando uns órfãos de 6, 7, 8 anos de idade oraram por ela. During that first 18 months after the prophecy, her husband gets cerebral malaria. Durante aqueles 18 meses, depois que ela recebeu a palavra profética, o marido dela pegou malária cerebral. Her daughter Crystalline gets malaria 3 times in A 18 filha months. dela pegou malária 3 vezes naquele ano e meio. Their son Elijah is going through an emotional crisis. Ela entrou numa crise emocional. The government O filho- confiscates the orphan O buildings. filho dela, chamado Elias, entrou numa crise emocional e o governo confiscou os prédios que ela tinha do orfanato. The one church that gave them 90% of their support as missionaries E a igreja na América que mandava 90% do sustento dela como missionária, cut them off cortou o sustento, because they didn't like Toronto. porque eles não gostavam do avivamento de Toronto. Said all you have to do to keep this money is just back away from Toronto. E eles disseram para ela assim, ó, se você renunciar à unção que você recebeu em Toronto, a gente te dá o sustento de volta. She said, I can't deny what God did to me Ela there. disse, eu não posso negar o que Deus fez na minha vida naquele lugar. She lost 90% of her support. E aí ela abriu mão daqueles 90% do seu sustento. That same church Aquela mesma igreja had promised them $500,000 to build buildings with. tinha prometido para ela mandar $500,000 para ela fazer orfanatos. They lost it. E eles não receberam, eles não mandaram dinheiro para ela. The pastor O pastor had promised them another $500,000 himself was going to give to them. tinha prometido que ia mandar mais $1 milhão depois daquele primeiro, mais $500 mil. They lost it. E eles abriram mão. For those 18 months, does it look like the word that I spoke to Heidi Baker was really from God? Because the opposite is happening. Depois que eu entreguei aquela palavra profética para ela, 1 ano e meio se passou e não parecia que aquela palavra tinha vindo de Deus, porque nada estava acontecendo. Pelo contrário, tudo de ruim estava acontecendo com ela. I asked Heidi one Eu time, perguntei para ela uma vez: do you believe your faith could have sustained you during those 18 months if it hadn't have been for the manifest presence of God that caused the manifestations? você acredita que a sua fé teria te sustentado naquele ano e meio que se passou de crise, de perseguição, se você não tivesse tido aquela manifestação forte do Espírito Santo? And she said, Ela disse: no, não, I do not believe. I Eu would não have creio. could have continued to believe that was God que eu teria continuado acreditando naquela palavra profética que aquilo era de Deus. if it had been your words only Se você tivesse só falado palavras, without the backing up of heaven's se eu não power. tivesse sentido o poder do céu sobre mim. But because the power of Mas, heaven porque eu senti o poder do céu had come upon me so strongly, caindo sobre mim tão forte, that sustained my faith aquela experiência que eu tive ao cair no poder sustentou minha fé in that 18-month battle. naquela batalha que eu tive por 1 ano e meio. And then after 18 months, E depois de 18 meses, in 3 days, em 3 dias, she prayed for 3 women ela orou por 3 mulheres in 3 different em provinces, 3 províncias diferentes. all blind. 3 mulheres cegas. They all got healed. Todas as 3 foram They had curadas. one more thing in common. E elas tinham algo em comum. They had the same name, Elas tinham o mesmo nome, Ida, Aida, Heidi in que Portuguese. é
português equivalente para Heidi, o nome dela. And then all heaven broke loose. E depois disso, o céu desceu sobre a vida e o ministério dela. As we move toward the conclusion and invitation, Eu já estou chegando ao final e eu vou fazer um convite em breve. not an invitation to salvation, Não um convite para você entregar a vida para Jesus. not an invitation for you to come forward even. Não um convite para você para vir para frente. The invitation is not directed towards you. O convite não é direcionado a você. The invitation is to Him. Meu convite é para Ele. It's for Holy Spirit to come Eu convido o Espírito Santo que venha and to come upon you. e venha sobre você. I have given this invitation the same way for 31 years. Faz 31 anos que eu convido o Espírito Santo que venha. That's more than most of you are old. É mais do que muitos de vocês aqui têm de idade. Where did I learn to give an invitation like E this? onde eu aprendi a fazer um convite assim para o Espírito Santo? You see, the man that came to my Baptist church 31 years ago, 31 anos atrás, um homem veio na minha igreja batista. I watched him give the Eu invitation. assisti quando ele convidou o Espírito Santo. My church, Na minha igreja, we had nobody, nós não tínhamos ninguém, not one person, nenhuma pessoa that moved in prophecy. que era usada em profecia. We had nobody Não tinha ninguém that had spiritual dreams and que visions. tinha sonhos espirituais e visões. We had nobody Não tínhamos ninguém with gifts of healing. com dons de curar. And apart from myself, E além de mim, not one person in the church had the gift of tongues. nenhuma pessoa falava em línguas. And then suddenly, E de repente, the fire of God fell on my Baptist o church. fogo de Deus caiu naquela igreja batista. And as a result, E como resultado, I had people, it is the most highest percentage of gifted people I've ever pastored. e eu tive a maior porcentagem de pessoas recebendo dom em toda a minha vida de pastor. Many of them received the gift of tongues. Muitos falaram em línguas, Many of them were knocked to the floor, trembling and Muitos shaking. caíram no poder tremendo. Many of them started having visions and open visions and discerning of spirits. Muitos tiveram visão aberta e começaram a discernir os espíritos. Many of them received gifts of healings Muitos for other receberam people. dom de curar para curar os enfermos. And we had never seen anything like this in our life. E nós nunca havíamos visto nada parecido com isso em toda a nossa vida. And this is the way the invitation was given. E foi dessa maneira que aquele convite foi feito. And I'm going to come back in just a few minutes and give this invitation. E eu vou fazer esse convite em alguns minutos. Do you know if Blaine's coming here? Yeah. This man that I'm talking about is going to be at your church in just a few Esse nights from homem now. de quem eu estou falando vai vir também nessa igreja ministrar. His name is Blaine O Cook. nome dele é Blaine Cook. John Wimber, the great leader of the church in America, O John Wimber, o grande líder da igreja na América, he told me there were two people he heard God tell him would be doing this, going around the world laying hands on people. me disse que ele ouviu Deus falar para ele que Deus usaria 2 pessoas para viajar pelo mundo para impor as mãos sobre as pessoas para que recebessem o Espírito Santo. So I asked John Wimber, who's the other Eu man? perguntei para ele quem é o outro. He said Blaine Cook. Ele disse Blaine Cook. And he's coming E here. ele está vindo aqui. You nessa should igreja. tell everybody there should not be Então, one empty seat in this place Diga para todas as when he pessoas na comes. sua família que venham quando ele vier. Não deverá haver nenhuma cadeira vazia aqui porque é uma oportunidade única. I believe he's the most powerfully gifted person for impartation I've ever met. Eu acho que ele é a pessoa mais cheia de unção para transferir o Espírito Santo do que qualquer pessoa que eu já conheci. So in March Então, em março 1984, 1984, he stood in my pulpit ele subiu na minha igreja, chegou no púlpito and he said e ele this, disse assim: I do not want you to come forward just because you want to come forward. eu não quero que você venha para a frente porque você escolhe vir. Stay in your seat Fique no seu lugar and watch what God does. e preste atenção no que Deus está fazendo. Unless A não ser the heat of God comes on que you você that you comece begin a to feel sentir so hot you're sweating. um calor de Deus tão forte sobre você que você começa a transpirar. And if that happens, he invited him to come Se você forward. sentir esse fogo do Espírito, eu quero que você venha à frente. If you begin to cry, Se você começar a chorar tears e as start lágrimas coming running down your face. começarem a descer sobre os seus olhos, That's the compassion and love of God. isso é a compaixão e o amor de Deus. I want you to come forward. Então eu quero que você venha à frente. If you begin to feel the glory Se of você God, começar a sentir o peso da glória de Deus, like heaviness on you, it's hard to stand up e straight. você sente até dificuldade de ficar em pé.
I want you to come Então forward. eu quero que você venha à frente. If you begin to feel power in your Se hands, você começar a sentir o poder de Deus nas suas mãos, like your arms have gone to sleep and they're tingling and waking up, e parece que as suas mãos estão dormentes, I want you to come forward. eu quero que você venha à frente. And I had a friend in the church, in my church, Eu tenho um amigo na minha igreja who did not believe in healing que não acreditava em cura. and was not happy that I had brought these men E ele into não the estava church. feliz que eu tinha chamado aquele homem para a nossa igreja. His name was John. O nome dele era John. He had his hand up against the wall like Ele this estava lá no fundo da igreja com a mão na coluna. in the very back because there's Lá no atrás, seats. lá atrás, na entrada da igreja com a mão na parede. And when Blaine said those things, Quando o Blaine falou essas palavras, John said, o John disse assim: "That's a bunch of bull." isso é tudo besteira. John was one of the worst Christians in my church. Ele era um dos piores crentes da minha igreja. Full of pride, Cheio de orgulho. wealthiest guy in the church. Tinha a pessoa com mais dinheiro na nossa igreja. Actually, he'd only been a real Christian one night. Ele não era nem cristão de verdade. Been on my board 7 years, Ele tinha sido crente a vida por 7 anos, but he'd had a false conversion. mas ele tinha tido uma conversão falsa. He realized that the night before this happened, E ele, a noite anterior, ele tinha descoberto que a conversão dele era falsa. was really born again, Então ele entregou a vida para Jesus de verdade uma noite antes. but was still against this meeting. Mas mesmo assim, ele era contra esse culto de cura. So he says, "That's a bunch of bull." Ele disse: isso é tudo besteira. Instantly, Instantaneamente, the Holy Spirit fell on him. o Espírito Santo caiu sobre ele. He begins to sweat Ele under the começou a heat. transpirar de calor. He begins to Ele cry. começou a chorar. He's bent over in the Ele glory. começou a sentir o peso da glória. His hands start A tingling. mão dele ficou He starts dormente. rubbing. It's only his right hand. A mão direita Then dele it's his começou left hand. a ficar dormente, depois a mão esquerda também. It kept getting stronger to the point A that unção começou a ficar tão forte. I saw him coming down the middle aisle of my Eu, Baptist church, eu o vi vindo pelo corredor da igreja, bent over in the glory, sentindo o peso da glória, sweating, transpirando, hands shaking more than this, a mão tremendo mais que isso. not just crying tears, but weeping. Não estava só chorando, mas estava gritando Like this. assim. And then he looked at me Ele olhou para mim e disse assim: and he said, "Help me, me Randy. ajuda, Randy. Help me, Me Randy. ajuda, Randy. Ajuda, Hanji." Help me, Randy. And I said, "What's Eu wrong?" disse: qual o problema? He said, "I've cried so hard, my contact, it's killing me, and I can't get it out of my eye, my hand's shaking Ele like disse: eu this." chorei tão forte que a minha lente de contato saiu, mas minha mão não para de tremer, eu não consigo ajeitar. And I said, E eu disse para ele: "John, John, that could be a word of isso pode knowledge, ser uma palavra de conhecimento. because that had been the teaching A right gente before this tinha service." recebido o ensino sobre palavra de conhecimento. And he said, Ele disse para mim: "You and those words of knowledge, I don't even believe in them." você com esse negócio de palavra de conhecimento, eu não acredito nessas coisas. And right behind him Mas bem atrás dele is a 14-year-old tinha girl uma menina de 14 anos named Tammy, chamada Tammy. whose dad E o pai dela is mad at me estava zangado comigo. for having a healing conference in a Porque Baptist ele church, estava fazendo uma conferência de cura numa igreja batista. and he won't even come to the E ele meetings. nem no culto veio. It's not about him. E não era sobre ele, It's about grace. é sobre a graça. That's why I told you that. Eu estou te contando essa história para você saber que é a graça de Deus. Because that girl Porque aquela menina is his daughter, é filha desse homem. the man who won't even Um come. homem que nem veio no culto. And she said, "That's my eye. Ela disse: eu tenho um problema na vista. I just came from the optometrist. They say I have to have surgery on my Eu eye." acabei de vir do oftalmologista e ele disse que eu tenho que fazer uma cirurgia no olho. All it took, E, de repente, 60 seconds 60 segundos of the anointing of the Holy Spirit debaixo da unção do Espírito Santo on John sobre o John, turned him transformou aquele homem from a incrédulo mocker de um zombador to ministering what he just num mocked. ministro daquilo que ele estava zombando. He stopped shaking. Ele parou de tremer, He turned around, looked at that little ele girl, apontou para a moça, 14 years old, 14 anos de idade, commanded 5 one-sentence prayers. I command that eye to be e straight. ele falou: eu comando o seu olho que seja curado. On the 5th time when she opened it, it was Ele falou- straight. e ela abriu e fechou o olho 5 vezes. Na 5ª vez o olho estava curado. The next night, Na noite seguida, she came back. ela voltou. John and I, O John e eu, 2 women from our e church, 2 mulheres da igreja, prayed for her again. oramos por ela de novo. She had no control of her bladder. Porque ela tinha
perdido o controle da bexiga She had to wear a diaper e tinha que usar fralda. because she was born with spinal bifida. Ela nasceu com espinha bífida. And she did not have what you need to have to control E your ela não bladder. tinha os nervos que ela precisava para controlar a bexiga. And that night, God did a creative miracle on her, and she's never had to wear a diaper E since. naquela noite ela foi completamente curada e nunca mais teve que usar fraldas. And God healed her. She was also hydrocephalic and Ela had também- 12 surgeries put shunts in. Ela também tinha feito 12 cirurgias para resolver um problema de hidrocefalia. God healed her E that. Deus a curou disso também. She went to, she was on 11 kinds of medications because she had seizures. Ela tinha alguns ataques nervosos e tomava 11 tipos diferentes de medicação. And God healed her that. E Deus a curou, ela não precisava mais tomar remédio nenhum. 31 years later, 31 anos depois, John, help me, Randy. o John que falou, me ajuda, Randy. John O João still sees more people get healed continua sendo usado por Deus para curar enfermos. in a year E ele hoje continua sendo usado por Deus para curar than enfermos. most churches do. Em um ano ele cura mais enfermos sozinho do que muitas igrejas que eu conheço. And John is not in the E ele ministry. não é pastor, não está no ministério. He still is a civil engineer. Ele é engenheiro civil, But God uses him mightily. mas Deus o usa com poder e unção. How many of you would like to have what John got? Quantos de vocês gostariam de receber a unção que o John recebeu? Well, it got me in trouble. Bom, eu arrumei um problema, Some people did not like porque muitos na minha igreja não gostaram what God was doing. do que Deus estava fazendo. And they said, we don't think this is God. E eles disseram para mim assim, nós não acreditamos que esse mover seja de Deus. I said, why? Eu disse, por quê? And they said, because God touched John. Eles disseram, porque, como assim que o John foi tocado? And there was a woman there that got touched that night who was Tinha- backslidden. Tinha outra mulher também naquela noite que recebeu a unção, que era desviada. And she had to be driven home at midnight because she's too drunk in the spirit to E ela drive. recebeu tanta unção que alguém teve que levar ela para casa. Ela estava igual uma bêbada, cheia do Espírito. And God did not touch E Deus não tocou my best friend, no meu melhor amigo, the most guileless, most Christian guy in my church, um homem, the best Christian, um dos melhores crentes da minha igreja, nor his brother, e nem no irmão dele, who is over next to me, the next highest position in the church. que era o presbítero de mais autoridade na igreja depois de mim. And both of them wanted to be E touched. todos esses dois queriam receber um toque de Deus e não receberam. That was March. Isso foi em março. It would be October before God would touch them. E foi só em outubro que Deus tocou neles. So the people said, why would God do that? Então o povo da igreja disse assim, esse mover não foi de Deus, I porque said, I don't não know. tocou nos mais consagrados. I'll ask him. E aí eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, mas vou perguntar a Deus. So I was in prayer and I said, God, you got me in trouble. E aí eu fui orar e pedi a Deus para falar comigo. Eu disse, Deus, você me arrumou um problema. You didn't do it right. O Senhor não fez o culto direito. You missed some of the ones they think you should have touched, and you touched some people they don't think you should have. O Senhor não tocou nos consagrados que o povo da igreja achou que o Senhor tinha que tocar. E o Senhor tocou nos desviados que o Senhor não tinha que tocar. Why? Por quê? Why would you do that? Por que o Senhor fez isso? And he answered me. E Deus me respondeu. He said, what's the name and what's the Greek word for gift? Ele disse, qual é a palavra grega para dom? I said, it's charismata, Eu from which disse- we get the word charismatic. É, carismata, da onde tiramos a palavra carismático. What's the root word of that E word? eu falei, qual é a palavra? E o Espírito Santo falou, qual é a raiz dessa palavra? It's charis. Eu disse, é caris. What's it mean? E eu falei, o que significa? E o Espírito Santo disse, o que significa? It means grace. Eu disse, significa graça. He said, that's your answer. Eu falei, aí está a sua resposta. Then he said, E aí o Espírito Santo disse, I know you people. eu conheço vocês muito bem. I know what you're like. E eu sei como vocês pensam. If I only touch the most Se eu dedicated, só tocasse nos dedicados, if I only touch the best in se eu in só the tocasse church, nos melhores crentes, you would turn my se eu charismata só tocasse nos mais consagrados, into worksamata, você ia transformar a carismata em obras mata. and you would interpret that as they were touched because they were the E best. vocês iam achar que só era tocado quem merecia, quem eram os melhores. I want you to know, E eu quero que você saiba. anybody that receives by E grace. qualquer pessoa que recebe de mim, recebe pela graça. So I got some good news and bad news. Então eu tenho boas notícias e más notícias. I'm going to give you the bad news Vou te first. dar as más notícias primeiro. Nobody Ninguém is safe está a salvo in this room nesse tonight. lugar essa noite. God may choose to Deus just pode escolher cair come on you. com o seu poder em cima de você.
radically touch e you. radicalmente mudar a sua vida. You may even be backslidden. Você pode até estar desviado nesse You may be momento. living a hypocritical life. Você pode estar vivendo em pecado, uma vida hipócrita. And there may be a lot of people that know you're not a very good E Christian. talvez tenha muita gente que saiba que você não vale nada como crente. And he may come on you anyway to Mesmo prove assim, to everybody Deus pode else, escolher cair sobre você com poder. you guys didn't deserve this. It's all grace. Porque isso é tudo pela graça, não é por merecimento. So the bad news, Essa é a má notícia. nobody Porque talvez você nem queira ser tocado. is safe. Mas ninguém está salvo. God could Do come on toque de any of Deus aqui you. essa noite, Deus pode tocar em quem Ele quiser. Now the good news. Agora as boas novas. You ready for the good news? Está pronto para as boas novas? Nobody Ninguém is safe in this está place. salvo do poder de Deus. God can come on Nesse any lugar. of you. Deus pode tocar em quem Ele quiser essa noite. So I want you to stand. Vamos ficar de pé.